Fala, galera. Com gols de Gabigol e Memphis, Santos e Corinthians ficam no empate na Vila Belmiro. O Corinthians faz sondagem por Arthur Cabral, do Botafogo. O Timão demonstra interesse no jogador e faz primeiro contato. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Bom, desde o ano passado eu escuto essa conversa de que o Vojvoda, que nem estava comandando o time em campo, suspenso, está na berlinda, vai cair a qualquer momento, que os substitutos já estão em fila. Ele vai continuando. Já o Corinthians, é nítido que tem poucas peças, tem um elenco limitado. O Yuri Alberto não voltou, que era uma expectativa. O Caio César veio, jogou bem, deu assistência. Mas são dois times que ainda precisam de muita coisa, hein, Ronaldão? E tiveram tempo para trabalhar, né? Acho que mais de 12 dias trabalhando. E volta, quando pegou esse calor de ontem, reclamaram do cansaço. Alguns jogadores sucumbiram no segundo tempo, que é o caso do Caio César. Esse menino estava muito bem no primeiro tempo, depois ele pediu para ser... O Neymar reclamando do campo. O Neymar reclamando do campo em casa. Não reclamou do campo. Reclamou. Eita. Então aconteceu de tudo, mas o cansaço foi assim. A gente viu que no finalzinho as duas equipes cansaram. Teve expulsões, mas já foi no final do jogo. Pouco se pôde fazer. Agora, assim, ó, vou te falar, esse gol que aconteceu aí do Memphis Depay, ó, mais uma placa na Vila. Porque já teve placa pro Emerson, já teve placa pro Ronaldo Fenômeno, já teve pro o Marcelinho Carioca e agora uma placa pra Memphis Depay, o turista holandês. Viu, Cicinho, pra você? Não é normal. O quê? Corinthians! Dá uma olhada Esquecer de anotar essa placa aí do Gabigol. Então o Gabigol foi uma saída errada que o menino... Eu adorei que o menino pediu desculpa ao Gabrielzinho. Lindo da sua parte que você fez depois, você voltou pro jogo. É isso que tem que acontecer. Um erro, você volta pro jogo. É. Então ficou na cabeça ali o Gabigol, ficou na cabeça o Neymar. Você tinha que ter atenção. Você não podia tirar o olho dos dois. Errou, é isso aí, volta pro jogo. Então errou faz parte do futebol também. Só que tem um detalhe, talvez o que tenha condicionado o empate foi a rapidez com que o Santos conseguiu a igualdade, porque toma o gol e não leva muito tempo para reagir com o Gabigol. Edu, os holofotes todos no Neymar, até porque hoje é dia de convocação do Ancelotti, e esse era o assunto, todo mundo querendo ver com microscópio, com lupa, observar o Neymar, que não fez o seu melhor jogo. Renata, tecnicamente ele não foi muito bem, até o esperado que a gente já conheceu e vê do Neymar. Agora, pelo menos ele ficou 90 minutos em campo, conseguiu movimentar no ataque ali, movimentação ali no ataque e tudo, mas muito pouco do que a gente imagina do Neymar. Agora, o Santos me surpreendeu muito, Renata, a escalação que o Vojvoda fez. Meteu 3 zagueiros, meteu os meninos... Tinha alguém que já sabia bem antes dessa escalação, mas não vou contar quem. Ô, Vojvoda, deixa eu te falar, precisa da pressão para colocar os moleques para jogar, os meninos da Vila? Colocou os moleques no meio de campo ali, você viu que os moleques colocou? O Gustavo Henrique, o moleque, primeira vez que jogou profissional, você viu que o moleque já fez. Então é isso, tem que dar oportunidade. E outra, na minha visão, Renato, o que ele fez? Será que foi desespero? Será que ele viu no treino, de repente, para encaixar no Corinthians? Eu não vi o que ele... Agora, tomara que ele consiga manter a mesma escalação. Ou, de repente, saiu agora, né, o Luan Pérez pela expulsão, de repente mantém o esquema até mesmo para dar sequência e confiança para esse time. É o Santos que tem como próximo adversário... o Internacional. Sim, eu quero falar mais do Neymar, porque muita gente hoje só quer saber de uma coisa, se ele estará ou não na lista do Ancelotti. Qual é o seu palpite? Olha, na pré-lista ele está. Agora, vale ressaltar se ele será convocado pelo futebol ou porque ele é o Neymar. Assim, todos nós queremos ver o Neymar na seleção. Mas pelo futebol, Renato, que vem apresentando, eu acho pouco provável. Porque ainda nota-se que ele tem um receio, talvez, preparando melhor no Santos, ele possa surgir mais para frente. Mas nessa convocação, assim, pelos méritos dele... eu não acredito que vá, não. Veremos. Logo mais, em algumas horas, saberemos se o Neymar será ou não convocado para a seleção brasileira. Mas tem a negociação. O Corinthians quer o Arthur Cabral? O Corinthians quer o Arthur Cabral. O Corinthians trata com muito pé no chão essa conversa. Porque, vamos lá, o Arthur Cabral é um jogador que tem um salário alto. O Arthur Cabral é um jogador que não está num momento bom no Botafogo.
A notícia ontem repercutiu, evidentemente, notícia, aliás, trazida em primeira mão aqui pela gente na ESPN, eu, Felipe Andrade, Bruno Andrade e o Felipe Silva. Para encurtar, né? Felipe Andrade, é o Andrade e o Felipe. Pronto. Valeu, André Vicari. O Bruno Hernan. Bruno Hernan, André Vicari. Gostei. Celso Roth no Corinthians. Assim, só para retomar aqui, o Corinthians trata essa negociação, conversa, essa abertura de conversas com o Arthur Cabral com muito pé no chão, porque existem alguns fatores. Primeiro, o alto salário do Arthur Cabral no Botafogo, o momento dele no Botafogo que não é bom, mas existe uma conversa iniciada já com o departamento de futebol, representantes do Arthur Cabral e Botafogo, mas ainda precisa sempre daquela coisa da aprovação do Osmar Stabile. E tem a questão da torcida, da opinião da torcida. Lembrando que a torcida já derrubou a negociação. Já. Duas ou 3 vezes, pelo menos, né? Saída e chegada. Saída de quem? Do André? Não, e a do Choca. Não, do Choca foi num... Exames médicos. Não, foi o Torino, né? Choca, do Kaká. Kaká no Atlético Paranaense. Foi o Kaká? Não. As duas que o Corinthians derrubou foi do Rony. Não, Kaique do Bahia. O Alisson, São Paulo. Rony e a ida do André Rony. pro Milan. O Rony, assim, vou falar a informação que eu tenho. O Rony já estava se preparando, né, para olhar apartamento em São Paulo. Inclusive, eu soube que ele iria alugar um apartamento no Tatuapé, que é próximo ali do CT, que fica próximo ali de tudo no Corinthians. E você lembrou bem a do André, o valor que seria negociado com o Milan. O valor, quando a gente traz a notícia aqui na ESPN, aliás, coincidência ou não, todas essas notícias nossas aqui da ESPN. Todas nossas. 17 milhões de euros. Aí a torcida fica maluca, pé atrás. Alisson, tem que pagar 1 milhão, tal, não sei o quê, muita gente falando, negócio... a gente falando, o negócio está fechado. Inclusive o Alisson foi pro CT do Corinthians. Foi lá. É negócio mais fechado do que Bateu esse. na porta. Né? E aí, voltou. Rony, mesma coisa. A gente bancando aqui, olha, tá avançado, tá pela liberação pro Galo. O Corinthians iria pedir a liberação do Galo, o Rony iria viajar. Mas você acha que essa do Arthur Cabral, eles estão esperando ver a reação? Mas aí é feio, assim, a opinião aqui, é feio você ficar esperando sempre a reação da torcida para contratar um jogador. Tem que ter convicção se você vai contratar ou não. É isso aí. Porque você vai ter... Você tem o Yuri Alberto que está voltando, que é o dono da posição. Mas não vai ter rejeição com o Arthur Cabral. Você tem o Guinegão. Você tem o Pedro Raul e agora o Arthur Cabral? O que é de informação assim, o Corinthians entende que precisa da contratação de um novo atacante, um novo camisa 9, por quê? Pedro Raul ainda não rendeu essa temporada. O Guinegão ainda não rendeu essa temporada. E também essa questão que o Hernan falou do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto se lesionou e o Corinthians tinha 2 jogadores de frente que não estavam rendendo. Então você pensa no Arthur Cabral como uma solução caso o Yuri Alberto não esteja bem, esteja lesionado. Então tem a questão do Arthur Cabral. E o Arthur Cabral, nessa negociação, o Pedro Raul, não sei se o Bruno tem essa, mas se vocês ouviram alguma coisa, o Galindo está perguntando, do Pedro Raul ir para o Botafogo. Já posso responder. Quem falou isso? Os Estados Unidos, Galindo. Responde aí. O Galindo perguntou. Não, mas o Galindo perguntou também, e eu tenho certeza que é por conta de muitas pessoas nas redes sociais que tentaram colocar essa equação em conjunto, né? Se vem o Arthur Cabral, talvez envolva o Pedro Raul. O que eu tenho por enquanto, mandei uma mensagem mais cedo para uma pessoa que trabalha com o Pedro Raul, perguntando se faz sentido esse burburinho, porque por enquanto é um burburinho, até pode ser realidade depois, mas por enquanto é burburinho, se há possibilidade, se existe algum movimento de Pedro Raul para o Botafogo. E a resposta foi, ninguém do Botafogo me chamou ainda. Até pode existir alguma coisa, mas como os representantes do Pedro Raul não receberam nada, a minha interpretação lógica é que por enquanto não tem nada. Se vai acontecer depois é outra história. Por enquanto mesmo, concreto, é mesmo essa conversa, esse início de conversa entre Corinthians e Botafogo pelo Arthur Cabral. Ô Galindo, dobra a meta aqui dos likes, que já chegou no 1000. Não é, Felipe? Pede aí pra chegar a 2.000. 2.000 likes hoje? 2.000, claro. 2.000 likes? De leve, 2.000 de leve. A galera tá chegando em peso pra colocar o Sandy Júnior na thumb.
Bom, agora tem o clássico da Vila Belmiro, onde Santos e Corinthians se enfrentaram. A Jalile Elias está com a gente. Teve um belíssimo gol do Memphis, teve um bonito gol do Gabigol também. Já a atuação do Neymar, essa não foi a mais comemorada, Jalile. É isso mesmo, Bruno. Voltando aqui para falar um pouco mais do clássico alvinegro. Ontem na Vila Belmiro, o Santos empatou com o Corinthians em 1-1, como a gente já falou um pouco na primeira hora. O Santos, que começou melhor a partida, entrou em campo com uma formação diferente, né, com 3 zagueiros. Começou melhor, saiu atrás no placar com o gol do Memphis, mas logo reagiu rápido. 4 minutos depois do gol do Memphis, o Gabigol deixou tudo igual, com um erro também do Gabriel Paulista, zagueiro do Corinthians. Mas a nota baixa, assim podemos dizer, ficou por conta da atuação do Neymar. Havia toda uma expectativa, já que o jogo de ontem foi literalmente na véspera da convocação do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, que acontece hoje, mas o Neymar, que voltou ao time titular depois de ser poupado contra o Mirassol por estar seguindo um controle de carga, o Neymar, muito pelo contrário, não teve uma boa atuação, errou praticamente tudo que tentou. Na reta final do jogo, o Santos ainda viveu outros dramas, teve a expulsão do zagueiro Luan Pérez, depois de receber o segundo amarelo, teve a lesão do Vini Lira, né, jovem lateral, que saiu aos prantos, já que ele foi convocado para representar a seleção brasileira sub-20, então ele saiu aos prantos. Depois do jogo, o Santos até atualizou, né, a condição médica dele. Ele teve uma entorse no joelho direito. O Gabriel Bontempo, que também deixou o campo lesionado, teve uma contratura lombar. Ambos serão reavaliados hoje pelo departamento médico do Santos. Mas fato é que depois da lesão do Vini Lira, o Gaston Liendo, que foi o auxiliar técnico, já que o Vojvoda não pôde estar à disposição por estar cumprindo suspensão, ele não podia mais fazer substituições. Então o Santos jogou a reta final do clássico com 2 jogadores a menos e mesmo assim segurou o empate. Então teve vaia na Vila Belmiro, teve aplauso, mas pelo menos, Bruno, não teve protesto dos mais de 15 mil torcedores presentes na Vila Belmiro. Como eu disse, o Vojvoda ontem não esteve à beira do gramado, mas ele segue muito pressionado. O Santos ainda está na parte de baixo da tabela, é o 13º colocado com 6 pontos. O próximo jogo, como o Berton falou, é contra o Internacional lanterna do campeonato. Esse jogo vai ser decisivo para o futuro do técnico argentino à frente do Santos. Ele, então, que volta a ficar à disposição no domingo, sabe da importância desse jogo. Esse jogo, com certeza, é o jogo definitivo para o futuro dele à frente do Santos, até por se tratar de mais um jogo em casa, mais um jogo na Vila Belmiro. Vamos então ouvir ontem, depois do jogo, os técnicos, o auxiliar Gaston Liendo e também o Dorival Júnior. Foi uma partida difícil de se jogar, eu entendo dessa maneira, muito truncada, muito disputada, porém eu acho que nós pouco sofremos ao longo de todo o período. É só vocês fazerem um levantamento do dia que eu cheguei aqui, quase um ano atrás. Cada rodada, o treinador presta, não presta, ele serve, ele não serve, dependendo de vitórias ou derrotas. É por isso que nós continuamos no meio do caminho sempre. O jogo em si foi clássico. Por momentos o time encaixou bem, mas como todo clássico, a vezes é um momento do adversário, a vezes um momento nosso. Obviamente que não foi o melhor partido de Ney, mas também não foi um jogo ruim. Sabemos que a vezes esses jogadores que são fora da curva podem sumir 10, 15, 20 minutos, mas quando aparece em um momento definem jogos e a gente quer ter sempre ele dentro. Só lembrando, Bruno, que o Santos vai ter pouquíssimo tempo para se preparar para esse jogo contra o Internacional. Ontem teve clássico, hoje tem treino às 4 horas, um treino regenerativo. Amanhã faz um treino tático, quarta-feira já tem um jogo decisivo, podemos dizer assim, contra o Internacional na Vila Belmiro. Contra o Inter. Quem perder cai? Agora um ponto, hein? Na Vila Belmiro, tão criticada ontem pelo Neymar, o gramado, né? Pois é. Assim, ia ajustar. O que ele criticou? O gramado, né? Que não estava molhado, que o campo estava ruim. Isso justifica a atuação dele, Mário? Não, assim, ontem durante a transmissão, os nossos colegas, né, do Sport TV que estavam transmitindo a partida falaram, não sei se foi durante a pausa da hidratação, que ele foi falar com o Alexandre Matos e falou, vocês precisam me ajudar, o gramado tá horrível. E aí depois chega a informação de que a irrigação estava quebrada, né? O sistema de irrigação ali estava quebrado. E assim, eu imagino que interfira, assim, né? Para os jogadores atuarem. Eu não faço a menor ideia porque não tenho conhecimento de causa. Mas eu imagino que sim. Você tem ali todo um tratamento, né? E faz parte. Que todos os clubes sempre molham o gramado. Ou todos não, mas a maioria, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que sim. Eu acho que interferiu. Mas para mim foi curioso que, assim, ele reclamou do gramado na reta final. E o Memphis não reclamou. E eu acho que o gramado estava ruim
dos dois lados, né? A gente tem visto isso, assim. O Memphis, ele falou muito mais sobre um jogo que o Corinthians poderia ter vencido, que ele estava muito frustrado, porque, mais uma vez, o Corinthians, entre aspas, domina a parte do adversário ali, né? Durante os 90 minutos e não consegue vencer. Mas não foi um bom jogo do Neymar mesmo, assim. Dá para perceber que ele tem dificuldade de ritmo de partida. Então, assim, a ideia tá lá, existe o talento, a qualidade, mas o ritmo, você tá jogando o tempo todo contra diferentes adversários. E aí gera essa preocupação de você escolher, né? Você vai jogar contra quem? Porque se você ficar esse tempo fora, como ele ficou, os 12 dias, mais a partida contra o Mirassol, para jogar um clássico, você também, né, sobe o seu nível de cobrança ali, você tem que praticamente desempenhar 100%, ele não chegou nem perto disso. Porque a expectativa pelo jogo era por conta da convocação e pelo fato dele não ter jogado contra o Mirassol na partida que o Ancelotti foi observá-lo. Aliás, a Roberta Barroso contou mais cedo, o Pedro Ivo Almeida mandou mensagem agora aqui para mim também, eles estão lá na sede da CBF porque logo mais tem a convocação e a percepção da comissão foi a seguinte, o jogo de ontem só expôs aquilo que a comissão já sabia, que o Neymar hoje não tem condição física e técnica de ser convocado, para hoje. Eu sei para a Copa do Mundo se até lá o Neymar se recupera, mas a comissão técnica já esperava que ele não brilharia no jogo de ontem, Jailson. Aí dá para entender perfeitamente, né? Mesmo foram 17 dias, eu acho que no total, né? No final das contas, tem a questão do ritmo de jogo. Todo jogador fala sobre isso, a questão de ritmo de jogo, a percepção até a velocidade, né, da partida do adversário chegar um pouco mais próximo. E assim, acompanhando o Neymar, né, basicamente desde o início da carreira, como telespectador, pelo menos a minha percepção sobre o jogo atual dele, a falta, às vezes, de noção dele mesmo em relação ao que ele conseguia fazer, o que ele não consegue mais fazer, de acordo com a característica física que ele está agora. Expectativa, realidade. Exato, sabe? De pegar a bola, às vezes, de 1 contra 1, no X1 mesmo e tal. Então, assim, era o que ele conseguia fazer, às vezes até a frustração dele mesmo, sabe? Às vezes acontece, tu tenta fazer uma coisa e você não consegue, então você tem que tentar de outras formas, mas com o esquema de jogo ontem, né, com 3-5-2 que o Vojvoda tentou fazer, a minha expectativa era, por exemplo, de um Rony que desse mais amplitude pelo lado direito, o Barreal a mesma coisa pelo lado esquerdo, só que aí o Neymar, quando ele baixa um pouco mais para tentar fazer aqueles lançamentos, né, a bola acaba não chegando nos seus companheiros, enfim, a taxa de erro, né, de passes muito grande justamente por conta disso, que era o que ele tentava fazer muitas vezes quando ele recuava como um 10, né, como armador e não como ali uma dupla de ataque mais próximo ao gol, que tentaria numa tirada, numa jogada individual, finalizar para o gol. Então acho que também tem essa questão dessa adaptação ao novo Neymar, a gente pode falar assim. Daí interfere mesmo, né, assim, na dinâmica do jogo, porque você espera dele, agora mais avançado, claro, mas você espera dele um bom passe, né, o passe que vai encontrar os jogadores, e ontem de fato não aconteceu. Mário, a gente precisou ver, nós vimos o Dorival precisando se defender na entrevista coletiva, falando sobre o trabalho dele. Ele já entra nesse momento onde precisa realmente mostrar que quando ele chegou o Corinthians não tinha nada e acabou conquistando títulos? É justa essa cobrança em cima do trabalho dele? Não é justa, mas ela vai continuar acontecendo. Porque a gente tem falado aqui todos os dias, treinador vive de resultados, né? Aqui dentro do Brasil, o Corinthians, falando em resultados, ele já não vence há algumas partidas. Ele tem a ausência do Yuri, que interfere muito na dinâmica da equipe. Ele tem um Garro, que quando entra não está conseguindo desequilibrar como já desequilibrou. Ontem o Caio César vai muito bem, e de fato assim... Coloca pra gente na tela, Fih, só para mostrar como o Caio César ele foi de fato muito procurado ontem, só pra gente encerrar esse papo, e teve ali um quadrado muito interessante desse lado direito entre Carrillo, Mateuzinho, Caio e o Memphis. Dá pra ver direitinho, né? Completamente, um quadrado perfeito ali, esses jogadores se procuraram muito, mas acabou ficando desequilibrado o time, né? Assim, o lado esquerdo mal atuou, era Bidon também se aproximando, André também se aproximando por esse lado direito, mas foi esse quadrado aí que conseguiu criar as melhores oportunidades pro Corinthians, muito na função do Caio César e o Memphis se aproximando dele. O Caio é o 37, né? Tá, exatamente. Então bem desenhado aí na tela. Bem como um ponto. Pelo Data ESPN. A gente tem na sequência os próximos jogos, então, de Santos e também Corinthians, para a gente ver qual vai ser a sequência dessas duas equipes na competição. O Santos, então, recebe o Inter, como a Jalili falava, depois fora contra o Cruzeiro, em casa contra o Remo e fora contra o Flamengo.
E o Corinthians joga em Chapecó, recebe o Flamengo, joga fora contra o Flu. E o Flu ganha de todo mundo. Todo mundo em casa esquece. E o Flu desse ano é o Mirassol, né, do ano passado. E ainda o Inter em casa. Essas são as sequências desses dois times. Enquanto o atacante Arthur Cabral, do Botafogo, está na mira do Corinthians. Nas últimas horas, a diretoria do Timão fez uma sondagem aos representantes do atleta, demonstrando interesse em tê-lo como reforço para a temporada de 2026. As conversas estão em um estágio inicial e ainda não há uma proposta formalizada, muito menos uma negociação pelo modelo de negócio. Focado na disputa da Conmebol Libertadores, o Corinthians quer reforços para o seu elenco e monitora a situação do atacante do Botafogo. A informação foi publicada anteriormente pela ESPN e confirmada pelo GE. Revelado na base do Ceará, Arthur Cabral soma passagens por Palmeiras, Basel, da Suíça, Fiorentina, Itália e Benfica. O atacante está no Botafogo desde o ano passado e soma 6 gols e 4 assistências em 40 partidas disputadas. Atualmente, o Corinthians conta com Yuri Alberto, Memphis Depay, Guinegão, Pedro Raul, Vitinho, Caio César, Kaique e Jesse Lingard para a posição. Apesar do alto número de opções, o técnico Dorival Júnior ainda quer reforços para a posição, sobretudo numa eventual saída de Yuri Alberto na janela do meio da temporada. Santos e Corinthians ficaram num empate por 1-1 na tarde de domingo, depois de um primeiro tempo movimentado, com gols de Gabigol e Memphis. As equipes voltaram para a etapa final em outro ritmo e poucas oportunidades claras foram criadas. No entanto, o time da casa precisou segurar o rival nos últimos minutos após a expulsão de Luan Pérez e lesão de Vini Lira, que precisou deixar o gramado mesmo após as 5 substituições do Peixe, que ficou com 2 jogadores a menos. Ainda assim, a equipe de Dorival Júnior pouco levou perigo ao gol de Gabriel Brazão. Com 6 pontos, o Santos ocupa a 13ª posição do Brasileirão, enquanto o Timão sobe para a 6ª colocação com 8 pontos. O Santos volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Internacional na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Brasileirão. Na quinta-feira, às 21h30, o Corinthians visita a Chapecoense em Chapecó.